Olá, estamos e hoje nós vamos lidar de como evitar acidentes no trabalho e as consequências desses acidentes, não é? Porque uma coisa é você ter ciência do que você está fazendo, ok? E tomar todas as precauções, conseguir fazer de maneira adequada o seu trabalho, certo? E por um descuido, sem querer, você se acidentar. É um fato. Todo mundo está ciente disso. A outra coisa é você não atuar de maneira correta, se arriscar, e aí, você sabendo que pode vir a dar problema, mas mesmo assim você vai fazer porque está com pressa ou porque quer dar um jeitinho, e aí se acidenta. Entendeu? Então, a gente tem que estar ciente disso. Acidente vai acontecer, quer queira ou quer não. O correto, o correto não, porque não é correto, né? Ter acidente. Mas o essencial é que você, pelo menos, esteja seguro no que você está fazendo. Que muitas vezes o acidente pode acontecer e você não tem nada. Por quê? Porque você está protegido. Você se atualizou, você se capacitou e sabe como atuar nessas situações. Então você está protegido, sabia que tinha que utilizar uma luva naquele momento, caiu um determinado produto de sua mão e não aconteceu nada. Por quê? Porque você estava correto no uso dos equipamentos, certo? Mas se você não utiliza de maneira correta, aí sim vai dar problema, ok? Então é isso que eu estou querendo dizer. Qual é a questão do acidente? O acidente é aquele que você pode evitar. Como assim? Utilizando os EPCs, como a gente falou na aula passada, que são equipamentos de proteção coletivas, e principalmente os EPIs, que é equipamentos de proteções individuais, que é aquele que você é obrigatório a ter, como a gente falou de novo, a ter consciência e salvaguardar esse equipamento de maneira correta para que ele seja utilizado de maneira correta. Não adianta você estar vendo um acidente acontecer, um incêndio, vai pegar o extintor e não sabe utilizar o extintor. O que é que vai utilizar? Nada, vai atrapalhar tudo, né? Então você tem que saber utilizar as regras e as funções de segurança do trabalho, certo? Então, nesse sentido, a gente quer mostrar que uma coisa é você evitar o acidente, né? De maneira consciente, de maneira que aquele acidente tenha o mínimo de consequência, ok? Então, para isso, você tem que ter o quê? Conscientização. Então, a conscientização, a segurança do trabalho só flui na empresa através de conscientização. É necessário que a empresa adote uma linguagem clara no tocante aos riscos e às medidas que deverão ser adotadas. Então, se a empresa trabalha com construindo, né, fazendo carros, né, uma montadora, você sabe os riscos de cada etapa da produção, né? Na hora que está fazendo o motor, quais são os riscos? Na hora que está pintando, quais são os riscos? Né? Na hora que está fazendo um determinado parte elétrica, quais são os riscos? Então a empresa sabe, o trabalhador que de segurança do trabalho também sabe, e ele que vai apontar junto com a CIPA, né, todas as ações para que cada etapa da empresa, cada etapa que a empresa está sendo feita o seu carro, digamos assim, esteja de acordo com as especificações técnicas. Porque um acidente que vai ocorrer com a pintura, né, quando estiver pintando o carro, mesmo porque hoje a pintura é praticamente toda mecânica, por robô, mas pode haver sim acidente, né? Então, assim, o acidente que vai ocorrer na pintura do carro é totalmente diferente do acidente que pode ocorrer na parte elétrica do carro. Então, a CIPA tem que estar ciente dessas ações para que a empresa, né, tenha todas as condições de fazer um trabalho bem feito e que não prejudique a saúde ou a vida do seu profissional, né? E o profissional tem que lidar com as ações de proteção e fazer o seu trabalho direito, né?
não fazer como a gente chama de armengue, para que qualquer tipo de problema tenha qualquer ação contrária a esse empregado, certo? Como a gente falou anteriormente, a NR, a norma reguladora 9.5.2, os empregadores deverão informar aos trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis de prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos. Foi como a gente falou. Uma empresa com a CIPA atuante, essa CIPA vai informar a empresa os riscos que podem ocorrer em cada determinada ação da empresa. E a empresa vai poder atuar para com os funcionários e esses funcionários ter ciência dos riscos, ok? Então todo mundo tem que estar junto para que os acidentes não ocorram. A conscientização dos funcionários é de longe a prática mais importante para uma gestão de segurança do trabalho e o sucesso da empresa. Então, conscientizar é a melhor forma de prevenir. Depois da conscientização, obviamente, vem a capacitação. Mas primeiro você tem que mostrar a essa pessoa o que deve ser feito. Conscientizar. Porque não adianta você dar formação a uma pessoa que se ela não entende que aquele risco pode acontecer aquilo. Então ela tem que se conscientizar. Então ela não vai fazer armengue sabendo que aquilo pode dar problema. Entendeu? Então a conscientização é extremamente importante para que a empresa, para que o funcionário tenha ciência dos riscos. Ok? Fases de conscientização. Aí vamos lá ver o que a gente pode fazer para que o profissional possa se inteirar do que possa acontecer no futuro de riscos, né? Divulgação dos riscos. A empresa precisa divulgar de forma clara os riscos que estão expostos aos funcionários da empresa. Afinal, é impossível alguém que queira se prevenir daquilo que não se conhece, não é? E é exatamente. Então, se você tem uma empresa que trabalha com um produto tóxico, né, com ácido sulfúrico, que é altamente mortal, essa empresa tem que mostrar aos empregados que esse ácido sulfúrico pode corroer a pele, pode entrar pelas vias nasais, né, pode afetar a questão cognitiva, né, ou como assim, ele ficar tonto, entre outras coisas. Então, tudo isso, por ele ter inalado, né? Então, tudo isso a empresa tem que mostrar ao funcionário que aquele produto tóxico é um problema e tem que saber trabalhar, né? Isso qualquer coisa, qualquer produto. Então, exemplo, vamos dar uma informação. Antes era normal, eu fazia isso, né? Eu pedia isso. Eu ia para um posto de gasolina, né? E pedia para encher o tanque. Quando o tanque enchia, chegava a um ponto que a bomba parava, não é isso? A bomba de encher o tanque. E aí a gente pedia, não, enche até o talo, enche até o final. Então ele enchia até o final, entendeu? E aquele ar que saía dali era prejudicial ao atendente do posto de gasolina, certo? Você já deve ter visto muitas vezes, né? Principalmente de caminhonete, colocando combustível e a pessoa em cima da caminhonete pulando para que o combustível se adeque mais no tanque de combustível, né? Empurrando para cima e para baixo a caminhonete para que caiba mais combustível, para ter mais combustível. Então isso hoje é proibido, né? Pelas regras. O que é certo hoje é que quando o tanque chegue no automático, que dispare, não pode mais colocar. Então você está enchendo o tanque. Quando encher o tanque, chegar num determinado momento que a bomba disparar, e aí para, você não pode pedir ao frentista que se coloque mais, né? Quer dizer, você pode até pedir, mas ele pode dizer, não pode não, porque não pode, porque é proibido, entendeu? Por causa disso. Porque as pessoas viram que isso era perigoso, né? Tanto para a questão do carro,
quanto para a questão do próprio atendente que está ali, o frentista, certo? Então foi proibido. Então isso é uma maneira de que a empresa tenha ciência, mas isso não foi discutido assim de uma hora para outra. Isso teve estudos, isso teve pesquisas para que chegasse a isso. Essa conscientização pode acontecer através de palestras como a DDS, a CIPAT, que é obrigatória. O que é a CIPAT? É um simpósio, é um congresso, é uma reunião que a CIPA faz todos os anos, né? Ou semestral, ou anual, seja lá como for, mas é um momento em que a CIPA, né, faz um evento para os empregados da empresa, certo? Para que eles se conscientizem. Então, dependendo da situação, a empresa, como eu falei, de que constrói carro, uma montadora, a CIPA vai fazer diversas ações para diversos segmentos da empresa. Então vai ter palestra de como melhorar o desempenho da montagem elétrica do carro, né? Vai ter a palestra de como se prevenir de tintas tóxicas, sei lá o que. Aí é aberto para a empresa. Mas a CIPA, ela vai criar simpósios dentro da empresa mesmo, com palestrantes de dentro da empresa ou de fora, contratados, seja lá o que for, para que as pessoas se conscientizem e tenham a formação adequada, certo? Dentre outras dessas ações, né, é também usando a comunicação visual, placas de perigos, riscos, cuidando e até mapas de risco. Então, geralmente, você vê esse mapa de risco em hospitais. Em hospitais, quando você entra, geralmente na recepção, você vê lá o mapa de risco. Geralmente ele é redondo, certo? Com várias informações dentro de cores. Então, geralmente, o verde está no centro, que é o menor risco, e vai abrindo para o amarelo, para o laranja e para o vermelho, que é o maior risco. E aí ele vai informando em cada cor dessa o que é o risco. Então, verde é um risco tal. E para o vermelho já é um risco grande que a pessoa tem que saber, entendeu? Então, esse mapa de risco é importante em muitas empresas. Então, quanto melhor o mapa de risco, mais fácil de se entender. Então, o mapa de risco bem elaborado, com a linguagem clara, é muito útil para a conscientização. O mapa de risco consegue conscientizar e orientar até pessoas que ainda não tiveram chance de participar de palestras, como visitantes da empresa, por exemplo. Então, eu estou dizendo isso porque dessa questão do hospital, porque eu não trabalho em hospital, eu não sou enfermeiro, né? Mas já fui em vários hospitais e já vi vários desses mapas de risco e realmente eu posso dizer a vocês que se houver um problema ou eu transitar no hospital, eu vou saber aonde transitar e como transitar só pelo mapa de risco. Então, se você vê o mapa de risco ali, você vai saber os locais onde são perigosos ou não, entendeu? E eu não trabalho com saúde, então não é uma coisa que só o pessoal da empresa, só o pessoal do hospital vai saber. Não, qualquer pessoa que está ali e vê e lê, vai interpretar de maneira consciente, entendeu? Então, nesse sentido, é importante sim ter o mapa de risco e a conscientização dessas ações, ok? Então, para isso, a gente tem o quê? A divulgação das medidas preventivas. Antes de fornecer o EPI, o funcionário deve ser orientado. Muitas empresas entregam o EPI e o obrigam o uso sem nem ao menos se dar o trabalho de mostrar para que serve e como utilizar. Todos os funcionários devem receber essa orientação antes de iniciar o uso. Isso é uma atitude que mostra respeito. Essa orientação nem precisa ser demorada, ou talvez possa ser ministrada até no momento de ensinar a ordem de serviço, de assinar a ordem de serviço, em uma conversa com o funcionário. Vamos lá. Quem já pegou, quem não pegou avião, mas já viu isso em filme. O quê? Quando você entra no avião, tem a aeromoça ou o comissário de bordo, ou a comissária de bordo, que ele vai explicar as situações que podem ocorrer dentro do avião. Então você já viu isso em filme. Ela dizendo, olha, qualquer coisa vai cair, máscaras de oxigênio você coloca, se o avião tiver algum problema você vai se abaixar, colocar a cabeça entre os joelhos. Isso ela está informando no avião, né? Na empresa,
você dá um capacete à pessoa, e aí? Ela vai botar o capacete pronto? Não. Ela tem que saber que o capacete colocado tem que estar adequado à cabeça dela. Porque eu não sei se vocês já viram, mas o capacete dentro dele tem uma haste que você regula o tamanho em que ele vai encaixar na sua cabeça. Se ele estiver muito folgado na sua cabeça, qualquer movimentação ele vai cair. Então, no momento de risco, ele cai da sua cabeça, aí o equipamento bate na sua cabeça, você já era, morreu. Entendeu? Ou um acidente pior, né? Do que a morte não tem, mas pode ser que você tenha sequelas e complique ainda mais sua vida, né? Então, assim, é uma orientação. Ah, então eu não vou deixar folgado, não, vou deixar apertado o capacete. Também não vai funcionar, porque se você deixa o capacete apertado, o que é que vai acontecer? Vai ocasionar futuramente dores de cabeça. Você não vai saber o que é, porque aquela dor de cabeça está acontecendo, vai ficar tomando remédio e num determinado momento pode vir a ter algum problema, né, e causar um acidente, né, de uma tontura, e você tenha que fazer uma determinada ação e essa tontura ocasione um problema, um acidente, justamente porque você deixou o capacete apertado e você nem sabia, entendeu? Então tudo isso quem tem que te orientar é o empregador no momento que você chega, né? Usar a luva adequadamente, como usar a luva, tá? O óculos de proteção, tudo isso é importante. Então você tem que saber ser orientado. E isso quem orienta são os funcionários da empresa, geralmente a CIPA, né? Que contrata a empresa para fazer essas ações, ok? Inspeção de segurança. Visam a identificação de riscos causadores de acidentes e doenças ocupacionais, fazendo uso de técnicas e recursos apropriados. Após o cumprimento do mapeamento de risco, serão determinadas as medidas preventivas e corretivas necessárias. Então a gente já falou aqui dos acidentes, né, que pode ocorrer. E a gente está falando agora de doenças ocupacionais. Que tipo de doenças ocupacionais? Exemplo, ALER. ALER é uma doença ocupacional. É a doença de lesão de esforço repetitivo. Como o nome diz, é um esforço que você faz sempre da mesma maneira. Vou dar um exemplo. Quem trabalha com o computador, que está sempre sentado utilizando o mouse. Então você utiliza o mouse geralmente com a mão direita, né? Sempre com a mesma função, sempre fazendo a mesma coisa. Então esse movimento de ir lá para cá com o mouse e com o braço de uma maneira esticada assim, causa um esforço sempre da mesma maneira, um esforço repetitivo que no final pode vir a dar problema no seu punho, no seu braço, certo? De circulação. Então isso são doenças que você tem que saber que pode provocar doenças ocupacionais, certo? E isso vai lhe dar problemas também no futuro. Então essa inspeção de segurança serve para isso. Não só identificar acidentes no momento do ocorrido, como também doenças que podem vir a ser aferidas depois, ok? Então essa inspeção tem que estar ciente de tudo que ela vai fazer, justamente para evitar qualquer tipo de problema, como eu falei, no momento do acidente ou futuro, ok? Que tipo de inspeção é essa? Então, tipo de inspeção geral. A inspeção geral envolve todos os setores da empresa, ou grande parte dela. Normalmente, esse tipo de inspeção é previamente definida. É aquela inspeção, né, em que a CIPA ou o pessoal que trabalha na segurança do trabalho vai fazer a inspeção de toda a empresa. Se está correto as sinalizações, né, a questão da conscientização, né, da formação, capacitação, tudo isso a empresa tem que ver se está tudo de acordo, ok? Parcial é feita em setores de trabalho, maquinário ou partes específicas. Então, como eu falei, de uma empresa que constrói carro, né, uma empresa que está construindo um carro, ela, na geral, ela vai ver toda a empresa, né, a sinalização dos extintores, o local de trabalho de cada um, questão de espaço, né? A parcial
ela vai ver os setores. Se o maquinário está correto, se a fiação do maquinário está ok, se não tem gambiarra, se a cadeira que o profissional que trabalha no escritório está adequadamente ergonômica, né? Tudo isso ele vai olhar, né? De rotina, são inspeções eventuais e feitas em intervalos regulares, curtos e previamente definidos. Esse tipo de inspeção é muito usado por profissionais de segurança do trabalho, justamente. Então, exemplo, você, enquanto profissional de segurança do trabalho, tem que especificar às pessoas como deve estar o trabalho e funcionamento do trabalho. Então você vai dizer, olha, funciona desse jeito. Ele vai funcionar daquele jeito. Só que, rotinamente, você vai ter que estar na sua área de atuação, de você ir naqueles setores e ver se aquele profissional está trabalhando de maneira correta. Se você tem um profissional na área de RH, né, de recursos humanos, que trabalha numa cadeira, numa mesa, no computador, e se você diz que ele tem que estar sentado de maneira ergonômica, né? Como assim? Com a coluna ereta, ele não pode estar encostado ou deitado na cadeira, tem que estar com a parte da coluna ereta. O monitor não pode estar muito baixo, tem que estar a nível dos seus olhos, né? Então a mesa tem que estar de acordo com o seu peito, basicamente, sua barriga, seu peito, para que o monitor esteja na altura dos seus olhos. Se o monitor não tiver muito baixo, você deve colocar cálcios embaixo do monitor para que ele fique na altura dos seus olhos, né? Então, geralmente, computadores que se colocam em cima da mesa, coloca-se um monitor em cima do computador para que ele fique na altura dos seus olhos e aí você, de maneira correta, trabalhe. Mas se, porventura, o profissional de segurança do trabalho chega na firma, né, nesse setor de RH, e vê que o profissional está encostado na cadeira de maneira errada e com um monitor muito baixo, ele vai chegar e vai dizer, olha, você tem que corrigir a sua postura e você tem que colocar um cálcio embaixo do monitor para que ele fique de maneira correta. Então essas são as rotinas que o profissional de segurança do trabalho tem que fazer dentro da empresa, certo? E as tipos de inspeções, né? A especial é o tipo de inspeção mais aprofundada. Ela requer equipamentos e aparelhos especiais. Como assim? Vamos lá. Lembra que a gente falou da radioatividade? Então, se você trabalha, sei lá, vamos pegar um exemplo bem grande. Se você trabalha numa usina de energia nuclear, certo? Então, obviamente, para esse tipo de inspeção de uma determinada área, você tem que ir com um equipamento que regule e que identifique radiação. Então, é um equipamento especial que você vai fazer essa inspeção especial. Então, você vai no local, vê a radiação de cada ponto do ambiente para ver se está alta, média ou baixa normal. Se tiver média, você já vai dizer, olha, tem algum problema aqui, vamos nos orientar. Se tiver alta, aí já é uma questão de você realmente já encaminhar para ver o que está acontecendo, para evitar algum tipo de acidente muito grave, né? Pelas questões da energia nuclear. Então, esses são os tipos de inspeções que a gente tem que estar ciente, né, na hora que for trabalhar, ok? A periódica é a inspeção realizada com data e local previamente definido, adotando-se, para tanto, um cronograma que iniciará nos locais e periodicidade de inspeção adotada para cada setor listado. Tem como objetivo dar atenção às condições de segurança dos diversos setores existentes da empresa. Então, como assim a periódica? Essa inspeção ela tem hora e local e data específica, para justamente você ter a opção de perguntar e conversar com os profissionais da área. Então vamos lá, como eu falei, a empresa de RH, certo? Você marca um horário com esse setor de recursos humanos dessa empresa e aí o pessoal da segurança do trabalho vai no horário marcado. Então, nesse horário marcado, as pessoas sabem que não devem marcar, obviamente, reunião nesse horário, não devem marcar com clientes ou ver funcionários que estão vindo pegar alguma coisa. Então, eles sabem que aquele momento
é para reunião com o pessoal de segurança do trabalho. Então, esse pessoal de segurança do trabalho vai chegar nessa área e vai conversar com esse pessoal, vai tirar dúvida, vai ver, aí como eu estou falando, ele vai dizer, olha, você estava utilizando de maneira errada o equipamento, né? O monitor estava muito baixo, você corrigiu, melhorou, então toda essa parte que vai conversar e vai tirar dúvidas com a empresa, aí sim a gente tem que trabalhar para que isso funcione, ok? Então a inspeção eventual, feita sem previsão e data, é o tipo de inspeção que depende da sensibilidade do profissional. Normalmente surge de bons resultados por causa do fator surpresa. Então aqui já é um outro tipo de ação. Aquela em que você vai conversar com o profissional é saber as ações que o profissional precisa para melhorar. A outra é você ir de surpresa para que o profissional seja pego de surpresa. Então, se ele sabe que tem que trabalhar com luva e você chega no local de surpresa, ele vai ter que estar usando luva. Porque se não estiver usando luva, simplesmente vai acontecer o quê? Ele vai ser repreendido, né? Eu vou dar um exemplo que eu sei que aconteceu, né? Numa empresa, o profissional era de segurança do trabalho, foi fazer uma inspeção com o cozinheiro, né? Então, na empresa, e viu um dos funcionários derrubar um bife grande, né? Que ia ser cozinhado para os profissionais, né? Ele derrubou o bife no chão e pegou esse bife e ia fazer de novo, botar de novo para cozinhar, né? Aí o pessoal repreendeu ele, disse, não, que isso, rapaz, não pode não. Se o bife caiu, já era, não tem jeito. Infelizmente vai ter que ser jogado fora, porque você não vai dar esse bife do chão para ninguém, entendeu? Então, é esse tipo de coisa. Foi numa inspeção rápida que eles viram acontecer, né? Não foi uma questão de luva, que faltou luva ou que estava sem capacete. Qualquer tipo de inspeção é válida quando é feita de surpresa, ok? Então, a inspeção oficial são realizadas por órgãos governamentais do trabalho, como o Ministério do Trabalho, bombeiros e empresas particulares, como seguradoras e parceiros do trabalho. Então, quando você tem uma empresa e essa empresa detém um determinado setor, ela pode sim ser fiscalizada, né? Hoje nós, infelizmente, com o governo, não temos o Ministério do Trabalho, certo? Então é mais difícil essa fiscalização. Mas sim, empresas com denúncias, né? O pessoal pode ir, exemplo, você tem denúncias em que o pessoal está trabalhando análogo à escravidão, né? Geralmente em fazendas, ele não tem nenhum tipo de equipamento de proteção, não recebe salário, estão lá jogados. Então, quando há denúncia, há uma fiscalização, vai o Ministério do Trabalho, né? Que não existe mais, mas vai o pessoal que faz a fiscalização nessa fazenda ver se realmente está acontecendo. Se tiver, aí prende quem for o responsável, multa, entendeu? Mas sim, há essas inspeções, né, que tem que ser feita rotineiramente, tanto pela empresa contratada quanto pelos órgãos oficiais do governo. Okay? Temos também a sinalização e placas de aviso, né? Então, essa sinalização e placas de aviso são essenciais para que evitem qualquer tipo de acidente. Um local bem sinalizado, placas, sinalização sonora, sinalização visual, qualquer tipo de sinalização é importantíssima. E a placa tem que ser bastante consciente do que está mostrando, né? Tem que ser clara, não pode ter nenhum tipo de dificuldade para que a pessoa entenda do que está sendo mostrado ali. Então, a sinalização e a sinalização de segurança se confundem. Afinal, ambas servem para orientadores. Uma pessoa bem orientada tem menos chances de sofrer um acidente. As placas de aviso de perigo, né, do tipo perigo, risco, cuidado, devem ser usadas com inteligência. Não podemos rotular tudo como perigoso. Quem faz assim corre o risco de ter sua sinalização como desacreditada. Uma sinalização desacreditada se torna inválida e não cumpre a sua missão. Como eu falei, ela tem que ser bem clara. Então aqui, ó, como a gente pode ver, aviso, jogue lixo na lixeira. Pronto, automático, né? Então, se você reparar,
Se você tirasse a imagem, só, como você pode ver na figura, só a frase já indica o que é a sinalização. Jogue lixo na lixeira. Mas se você tirasse a frase e deixasse só a figura da pessoa com a lixeira, você também entenderia. Entendeu? Então essa é uma imagem clara dos dois modos, tanto na parte textual quanto na visual. E quando tem os dois, melhor ainda, certo? A outra aqui, ó, aviso. Guarde as ferramentas após o uso. É algum perigo aqui? Nenhum, né? Não há perigo aqui, nem não jogar lixo no local indicado, né? Ou guardar suas ferramentas. Algo perigoso que deve ser mostrado aí, não tem nenhum perigo. Ele só está dando uma orientação. E a orientação é para justamente, futuramente, se alguma coisa vier a dar errado, se evitar. Então, se você guardar suas ferramentas em local adequado, provavelmente não vai ocorrer acidente nenhum, entendeu? Então, é uma orientação, uma sinalização de orientação e não de perigo, né? Outra aqui, ó, aviso, uso de máscara obrigatório. Essa aqui é uma máscara que você está vendo, que é de uma empresa. Mas hoje, em qualquer lugar que você vá, independente do local, por causa da pandemia, o uso de máscara é obrigatório. Você vai ver uma placa dessa em todo lugar. Não só com aqui, como você está vendo, que é uma máscara especial, mas sem a imagem. Em qualquer lugar, em padaria, em farmácia, em loja, você vai lá, uso de máscara obrigatório. Em todo lugar que você vá. Por quê? Por causa da pandemia. E é uma máscara específica, né? Que você vai utilizar. Não é de uma máscara industrial. É uma máscara de proteção do vírus. Ok? Então, é um aviso que é de orientação. Ok? Organização do ambiente. Sabemos que um ambiente desorganizado é o convite para acidentes. Isso é óbvio, né? Se você está desorganizado, qualquer momento você pode causar um acidente porque você está utilizando uma peça de maneira inadequada ou pegar uma peça no local inadequado. Então devemos também estar de olho na organização e até na limpeza do ambiente. Mantenha contato permanente com o pessoal do setor de limpeza. Descubra quais são as áreas mais vulneráveis e carentes de limpeza. E uma vez ou outra, dê uma conferida. Limpeza e organização andam juntas. Vamos lá. Se você trabalha numa oficina, uma grande oficina mecânica, né? Quais os locais que mais você precisa se preocupar com a limpeza? Provavelmente não é no escritório, porque você vai varrer, vai pegar o lixo e vai jogar na lixeira, ok? Mas se você trabalha numa grande oficina mecânica, o problema maior da questão da limpeza é onde você vai consertar os carros, porque ali você vai ter peça no chão, ali você vai ter óleo no chão, ali você vai ter sujeira no chão, tubo no chão, porca no chão. Imagine, é muita coisa. E aí você tem que justamente evitar isso, deixar as coisas no chão. Você tirou uma peça, coloca ela no recipiente. Você tirou parafusos e porcas, você não vai deixar no chão, você vai deixar no recipiente. Então tudo isso é uma maneira de evitar qualquer tipo de acidente, né? Então, nesse sentido, você sabe qual é o local que se precisa de maior verificação de limpeza. Então, nesse cenário que eu dou, aonde precisa mais limpeza é no momento da mecânica dos carros, né? Onde você vai trabalhar com maior questão de você ter essa visualização da ação. Então, exemplo, você vai trabalhar numa situação em que no ambiente desse está tudo desorganizado, né? Chaves pelo chão, né? Você vai lá e vê porcas e vê material todo errado, com certeza vai dar problema. E aí, como a gente fala, né? Aí você vai e vê uns armengues lá, o pessoal fazendo, é complicado. Então o que a gente fala é o seguinte: tem que estar no local específico, né? Guardado de maneira correta e não improvisar. Você não deve improvisar nunca, né? Tem que utilizar as formas e maneiras de acordo com o que está sendo feita. Se você improvisar, pode dar problema. Como assim?
Vamos ver? Então aqui, ó, não improvisar. É uma regra de ouro para a segurança do trabalho. O imprevisto é um dos maiores causadores de acidente e acidentes de trabalho. Então, como você pode ver aqui na figura, em que eu destaquei, as formas em que as pessoas fizeram uma maneira errada de fazer a sua ação, né? Então aqui, ó, na primeira foto, você vê que tem várias tomadas, eletricidade, em um T, numa tomada só. O que isso pode acarretar? O que isso acarreta? Quando se você trabalhar com energia elétrica, corrente elétrica, você vai saber que ela é proporcionalmente de acordo com o local que ela interage, com o que ela passa. Como assim? Se a corrente elétrica for alta, você tem que utilizar equipamentos grossos, digamos assim. Vamos lá, como assim? Especificar ainda mais. Você tem um fio elétrico. Quanto maior for a corrente elétrica, o fio elétrico tem que ser mais grosso. Por quê? Porque senão ele aquece, né? Quando você tem uma corrente elétrica muito grande e um fio pequeno, a resistência que ocorre no fio faz com que ela aqueça. Não entendi. Fácil. O que é um ferro elétrico? Um ferro elétrico, na verdade, é uma maneira em que a corrente elétrica passa por um ferro, dentro lá, que chama de resistência, e quando ele passa por aquela resistência, ele esquenta. Por quê? Porque a eletricidade, ao passar ali, ela tem uma resistência àquele ferro e ela vai esquentar. E esquentando aquele ferro, aí você passa a roupa. A mesma coisa o chuveiro elétrico. Como assim? Se você abrir o chuveiro elétrico, você vai ver um ferrinho em espiral dentro do chuveiro. O que quer dizer aquilo? A corrente elétrica vai passar por aquele ferrinho em espiral e vai aquecer, porque a resistência ali é alta, com a corrente ela vai aquecer. Com a água ali dentro, vai aquecer a água. E quando a água cai aquecida, entendeu? Então a resistência é isso. Então quando você cria uma resistência num fio, ela vai aquecer. Então olha só, nessa primeira figura, o que é que está acontecendo? Tem vários fios ligados a uma tomada. O que pode acontecer é que essa tomada, por estar vários fios, puxe muita energia elétrica para esse ponto e aí aqueça essa fiação e aí toque fogo. Entendeu? Como é que é plástico, pode vir a aquecer o plástico derreter, entrar em contato com a parte elétrica, curto-circuito, fogo, e aí já era. Então você não deve utilizar TEIs, né? E como está aqui, você deve utilizar filtro de linha, que é aquele filtro onde você coloca na tomada e tem várias tomadinhas, né? Como se fosse uma carreirinha de tomadas, onde você vai botando uma por uma. Ali é um filtro de linha, certo? Aí tudo bem. Na segunda, o que foi que aconteceu? Ele colocou um celular para carregar, como você pode ver aí, em uma cadeira. Então o que aconteceu? O celular, provavelmente a bateria deu pau, queimou, né? Pegou fogo, e aí pegou fogo na cadeira. Então, qual é o erro aí? O erro, teoricamente, é você colocar em um ambiente em que não é adequado. Você coloca na mesa. Ah, mas a mesa podia pegar fogo. Sim, mas aí é uma maneira de você ter ciência de que uma pessoa poderia sentar aí e não ver. Já pensou, vamos lá. Você botou aí. Aí sem querer caiu um pano e ficou em cima do celular. Aí. E aí uma pessoa não veio, sentou em cima do celular e carregando. Não, realmente não viu. E vai que ele ter uma sobrecarga e queime uma pessoa sentada em cima. Entendeu? Tudo isso é acidente. E pode ser prejudicial. Né? Na terceira imagem você pode ver, aí é a coisa mais absurda que tem. Como ele não tinha a tomada de acordo com o macho, né, de você ligar, ele adaptou uma chave com um fio para poder ligar. Isso é a coisa mais absurda que tem. Porque aonde você pegar aí, você vai tomar choque. Entendeu? Se você pegar na tomada, você toma choque. Se você pegar no fio, você toma choque. Então, assim, evite qualquer tipo de armengue, qualquer tipo de improvisação, qualquer tipo de problemas que você vá vir a ter. Entendeu? Então, nesse sentido, é muito complicado, né? Você fazer esse tipo de situação. E a última,
que aí você pode ver, geralmente isso acontece em local que tem lan house, né? Local que tem internet, local que tem muita fiação. Então o que acontece aqui? Aqui ele simplesmente colocou vários fios em um determinado local. Então se um desse fio aqui queimar, ele vai queimar tudo. Vai começar a queimar de um por um, né? Então, exemplo, aqui você pode ver que pode ter fios de computadores. Então, olha o prejuízo que vai ter. Queimando aí, o fio pode se alastrar e pode queimar a fonte dos computadores, pode queimar o processador. Então, você pode ter um prejuízo muito grande por causa desses fios aí. Então, evite qualquer tipo de aglomeração de fios. Isso aqui tem que ser muito bem organizado. O que ele tem que fazer aqui? Comprar um rack, né? E colocar cada local do fio de maneira adequada. E não fazer desse jeito. Então, improvisar é a pior maneira de você fazer o seu trabalho. Tem que fazer de maneira correta, certo? Para justamente poder atuar de maneira correta. Então, para tudo isso, você tem que saber o quê? Você tem que saber que a conscientização é a melhor maneira de você evitar acidente de trabalho. Mas, para você estar ciente do que você está fazendo, você precisa participar dos treinamentos oferecidos pela empresa. Então, esse treinamento, né, você tem que estar ciente de como vai funcionar. Então, assim, é muito importante a participação dos funcionários nos treinamentos de segurança oferecidos pela empresa. O ideal é que até os líderes das empresas participem para dar o exemplo, fazendo assim treinamento para ganhar, né, ganha a credibilidade e cada vez mais pessoas se sentirão motivadas a participar. Então, o mais importante, eu acredito, né, para a participação de evitar acidentes de trabalho é a formação, é a capacitação. Você tem que se capacitar. E outra coisa, não fique esperando pela empresa. Se você é um profissional, você se capacite independente da empresa. Como assim? Você tem cursos na internet, você tem cursos presenciais. Por exemplo, você se formou em segurança do trabalho na área ambiental, certo? Você vai trabalhar numa empresa que ela presta consultoria, né? Que ela vai lhe dar formação. Mas você vê que a formação que ela lhe dá às vezes não é a que você gostaria. Você queria algo mais. Você vai esperar ela lhe dar? Não. Você pode ir lá, procurar um curso externo que lhe dá aquela formação que você quer e se capacite. Então, uma coisa que eu vou lhe dizer que é muito importante é a capacitação. Quanto mais, melhor. É o que você está fazendo aqui agora. Está se capacitando, né? Está aprendendo nesse curso básico, né? E como a gente diz, é um curso básico de iniciação à segurança do trabalho. E a partir daí, você vai se especificar, você vai se especializar na área que você quer. Seja na área ambiental, seja na área de segurança patrimonial, seja na área de segurança de tráfego, seja lá o que for. Você que vai se especializar agora no que você quer, entendeu? Mas a capacitação é extremamente importante. Você não pode deixar de se capacitar, certo? Como eu falei, você tem vários tipos de capacitações na internet, online, presencial, que no momento está complicado por causa da pandemia, mas a pandemia vai acabar, entendeu? Então tudo isso a gente tem que se preocupar na capacitação. E para isso, né, a gente deve cumprir normas de segurança adotadas pela empresa. Então a gente se conscientizou, certo? Da importância da segurança do trabalho. A gente se capacitou, né? Saber trabalhar na segurança do trabalho, né? Eu vou dar um exemplo, como eu falei mais cedo nas aulas. Você vai trabalhar como bombeiro, você tem que trabalhar com diversos níveis de capacitação, porque cada fogo é diferente de um do outro, entendeu? Então, se você vai trabalhar numa área ambiental, você tem que se capacitar de forma de saber como, né, aquela área, exemplo, no agronegócio, você tem que se capacitar em saber como atuar em determinada ação que aquela empresa vai lhe oferecer, né? Na produção de alimento, a mesma coisa. Então você tem que estar ciente de como lidar para isso, e isso é a capacitação, né? E também você deve, logicamente,
cumprir as normas de segurança adotadas pela empresa. Por quê? Porque a empresa faz estudos e busca estudos para melhorar o seu ambiente de trabalho. Ela não está ali jogando de qualquer jeito. Ela está ali se preparando e se adaptando, né, para as ações e que deve ser feita. Então, se ela está ali adotando medidas para evitar o acidente, você deve seguir as normas. Como bem sabemos, a empresa é responsável pela prestação de serviço, é ela que deve coordenar como o trabalho deve ser desenvolvido. É também arcar com a responsabilidade e consequência dessa coordenação. Óbvio, se ela faz uma coordenação adequada e correta, ela não vai ter problema. Mas se ela fizer uma coordenação e uma ação inadequada, se houver algum problema por erro dela, ela vai ter que se adequar e sofrer as consequências do ato. Normal, como o empregado também. Correto? Então, é importante que a empresa se faça ser ouvida a respeito das normas de segurança estabelecidas por ela. As normas internas devem ser seguidas pelos funcionários, como se fossem leis, certo? Que na verdade, no fundo até são leis, né? Dentro da empresa. Para isso, podemos até usar as penalidades previstas por leis e jurisprudências. O que não pode é que as normas sejam somente de fachadas, que não sejam cumpridas, que não sejam aceitas. Vou dar um exemplo. Quando começou, o cinto de segurança no carro não pegou, né? O pessoal não estava aderindo, certo? Que ninguém usava, não era obrigatório. E aí começou a ser várias ações dizendo que não precisava, que não prestava. E aí só começou a ser válido quando a lei foi mais dura e começou a colocar multa para quem não usasse. Aí todo mundo começou a usar, todo mundo usa hoje, certo? E não precisa nem de multa, porque as pessoas hoje já entenderam a importância do cinto de segurança. Então, isso foi de maneira ao longo do tempo para as pessoas se conscientizarem. Então, se a empresa tem uma norma que diz que a pessoa, para iniciar o trabalho, tem que andar com todas as EPIs corretamente, ela tem que andar com as EPIs corretamente. Porque senão ela pode ser chamada a atenção uma vez, a segunda vez ela pode ser chamada a advertência e a terceira vez ser punida. Entendeu? Então, se há normas dentro da empresa, essas normas têm que ser seguidas, sem nenhum prejuízo ao trabalho. Porque se as normas estão ali para serem efetivadas, é porque aquelas normas já foram estudadas, não só por aquela empresa, mas por muitas outras, viu que funcionou e aí está sendo replicada para as empresas que estão sendo atualizadas, entendeu? Então é isso que é importante, que não é jogado nada daquilo ali, aquelas leis, aquelas normas estão sendo jogadas de qualquer jeito. As normas regulamentadoras são feitas de acordo com um processo de treinamento, de formação e de experiência daquelas empresas, né, da área. Então, uma empresa vai atuando com a outra, ok? A empresa precisa ser consciente no momento da criação das normas internas. Ela não pode criar normas apenas por modismo. Não pode criar procedimentos que ferem a legislação e a ética profissional do trabalhador. As normas de segurança devem ser pensadas e elaboradas a fim de proteger os funcionários. Este é o único motivo da existência delas. Então, exemplo, hoje você tem empresas que prestam serviço a essas ações, né? Você tem empresas que dão certificado para as empresas ao seguirem essas normas, que são os ISOs, você ouviu falar, né? ISO 9000, ISO 9001, ISO 2000. Então, são certificações que determinadas empresas dão para outras empresas que estão seguindo normas específicas de atuação, entendeu? Então, essas normas têm que ser seguidas, não tem como não ser seguidas, ok? Então, para isso, para um bom desenvolvimento na área da segurança do trabalho,
O que é que tem de ser importante, como a gente já falou? Primeiro, o trabalhador está conscientizado do que ele tem ou não a fazer, certo? Ele se conscientizar da importância da segurança do trabalho, ok? A segunda coisa é a formação. Ele tem que estar formado, ele tem que estar consciente também da ação da sua formação, de dele saber o que ou não fazer, certo? Isso é muito importante. A terceira coisa que a gente falou é a fiscalização, digamos assim, né? O tratamento dessas ações dentro da empresa, para que nada disso venha a ser problema, certo? E o final agora é as normas adotadas pela empresa. Então, se você tem uma formação, né? Se você foi capacitado para aquilo, você sabe como agir. E para você ter essa ação, você tem que ter normas de como agir. Ninguém vai agir de qualquer jeito. Então, se você sabe que aquelas regras foram corretas, e se você seguir aquelas regras, e aquelas regras vão lhe dar uma ação melhor, essas regras viram normas. E essas normas viram leis. Ok? Você seguindo essas normas, vocês vão estar de acordo com toda a ação que a empresa está fazendo, certo? Então é isso. Essa aula foi para a gente ter essas noções da importância do fazer e da importância de se evitar o acidente nas suas amplas ações enquanto empregado, ok? Então, até a próxima aula e vamos lá.